Parece um show de irregularidades, Isabelle. Essa senhora foi colocada dentro do ônibus ali pelo acesso para as pessoas cadeirantes. No ônibus que faz a linha 209, ali da Brasil Lisboa. Só que detalhes chamam a atenção. Aparentemente, a vítima não teria sido presa de forma adequada, a cadeira de rodas, na parte ali dentro do ônibus. E o que é pior, a porta do ônibus de acesso ao cadeirante também não foi trancada. E automaticamente, quando o veículo passava ali pela Avenida Rio de Janeiro, assim que entrou na Avenida Brasil, logo depois do INTO, ele entrou numa curva, essa porta acabou abrindo e a senhora, Dona Bernadette Augusto dos Santos, de 82 anos, e a filha dela foram arremessadas para o lado de fora do ônibus. Apesar de terem sido socorridas, ambas tiveram traumatismo craniano. A Dona Bernadette ainda teve uma fratura na bacia. A senhora de 82 anos não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A filha dela foi liberada. Eu estou aqui com o Ademir Pedro dos Santos, filho dela, para poder conversar. Primeiro, Ademir, meus pêsames aí pela toda a dor que a tua família está sentindo. Você e teus 7 irmãos estão passando por isso. Agora, vocês falavam de um show de irregularidades, porque esse motorista abriu essa porta e desceu ali o equipamento que coloca o cadeirante para dentro do ônibus. Aparentemente, ele só esqueceu de dar à sua mãe o direito dela, que seria algo que seria segurança, de prendê-la de forma adequada e aquela porta do ônibus estar fechada, né? É exatamente isso, mas só que também estava na curva em velocidade na Brasil, numa curva, cadeirante solto, nada funciona, cinto quebrado. Aí foi a fatalidade que aconteceu. Ela caiu para fora, ela é minha irmã, infelizmente ela faleceu no meu braço, pedindo socorro, ajuda, estou sentindo muita dor e se foi embora, minha mãe. Uma pessoa que amava muito. Eu amava muito minha mãe, é uma pessoa especial para mim, nunca mais vou esquecer. Eu vou trazer a Isabelle Benito, o doutor Carlos Augusto aqui para conversa, porque a dona Bernadette, Isabelle, apesar de ser uma cadeirante, era uma idosa que gostava muito de sair, gostava muito de viver a vida. Infelizmente, esse acidente do Dia das Mães acabou tirando esse direito dela e de outras pessoas da família. O Ademir está aqui e também conversa com a gente a partir de agora, a Isabelle Benito. Ademir, antes de falar... Ela gostava de passear comigo, ia para... Desculpa, Ademir, mas antes de falar qualquer coisa, desde manhã eu estou ouvindo a sua entrevista e antes de qualquer coisa, eu quero aqui te mandar um abraço forte, independentemente da sua fé, que Deus te dê muito amor, porque assim, perder uma mãe, não só a sua mãe, ela era uma lutadora, porque ela estava na cadeira de rodas, mas ela queria, tanto é que ela estava no almoço com a filha, e encontrar você, Dia das Mães, ela queria atender a todo mundo, sempre participativa, muito presente na família, mesmo com a idade, com as dificuldades. E aí eu fiquei pensando em você o tempo todo, na sua irmã principalmente também, que você ainda não teve o fato em si de vivenciar a cena, a sua irmã ainda vai ter que viver com essa cena. Mas você teve ainda o desespero de acompanhar os últimos minutos, ela pedindo para sobreviver e a questão da impotência diante de qualquer pessoa desconhecida em relação a isso. Mas eu fiquei pensando muito em você, é a sua mãe que estava ali. E você parar para pensar, antes de qualquer dor, antes de qualquer revolta, você lembrar desse fato é muito doloroso. Antes de fazer qualquer pergunta, eu quero te mandar um abraço muito forte, porque esse programa não só dá vez e voz, como esse programa também, ninguém pode se colocar na dor do outro, é óbvio. Mas a gente tem que pensar sempre, eu sempre falo para as pessoas, a gente conta histórias de gente com nome e sobrenome. Então a gente tem que saber as histórias de cada um, né? Não só noticiar as histórias, que também é importante, o papel jornalístico é apenas noticiar. Mas eu faço o papel de me envolver, então antes de fazer a pergunta que eu vou te fazer, do fundo do meu coração, porque essa dificuldade, esse momento difícil que você está tendo é muito forte, um abraço para você, para os seus irmãos, diante da perda e da forma como é. Agora, você chegou a conversar com a sua irmã, porque eu imagino que essa parte do cadeirante, e não é a primeira vez que acontece, ou está acontecendo uma falta de manutenção, ou um descuido, ou um desleixo, porque assim, ela sai pela tangente numa curva de uma porta que não segura, onde é para ter uma segurança extra, já que você tem uma cadeira que tem rodas, que com o movimento de um ônibus, ela também tem um movimento dentro do ônibus. Mas não só isso, parece que essa cinta ou essa tranca também estava aberta. E eu imagino que a sua irmã também tenha sofrido, né, isso porque de alguma forma tentou segurar
E não existe como, se você tem uma cadeira em movimento, com um veículo já em movimento numa curva e nada está preso adequadamente, você segura, elas duas foram simplesmente cuspidas do veículo, foi isso? Foi, mas a cadeira também, ela tem tranca, ela estava trancada. O impacto foi tão forte na velocidade do ônibus que conseguiu arremessar as duas para fora. E a trava não estava funcionando, não estava sem trava as duas, entendeu? O motorista chegou, botou a minha mãe para cima, mas ele tem que verificar a cinta, a tranca, se está tudo correto no padrão normal. Mas não, nem isso ele fez, deixou lá, ela só largou ela no ônibus e ela caiu para fora. Uma outra preocupação também é que a tua irmã, que também sofreu acidente e teve o traumatismo, ela foi atendida e já foi liberada. Vocês também estão com medo se ela possa ter alguma lesão na cabeça. Vocês estão com toda essa preocupação agora. Correto. E não tive nem contato com ela ainda, que ela saiu do hospital, eu estava em casa, estava na maior correria para ver esse negócio da minha mãe. E quando eu chegar em casa eu vou ver como é que ela tá, que eu nem sei como é que ela tá. Fiquei sabendo que ela tá deitada na cama, não consegue nem se levantar, com a cara toda arranhada, mão toda inchada, braço, a cabeça cortada, teve que raspar a cabeça dela, entendeu?